Você sabia que a sua mente mente para você? Uau! Vivemos em uma geração onde a mente é um campo de batalha. Todos os dias, pensamentos novos surgem, sentimentos se formam e decisões precisam ser tomadas. A pergunta é: quem governa a sua mente? Você, como eu, que crê em Cristo, precisa saber que você tem uma mente humana, carnal, e precisa transformá-la na mente de Cristo. Como assim? Eu te pergunto, qual das duas ocupa os seus pensamentos? A mente humana, racional, ou a mente de Cristo, renovada pela palavra? A Bíblia nos revela que existe uma grande e profunda diferença entre viver segundo a mente natural e viver segundo a mente de Cristo. E essa diferença define não apenas o nosso comportamento, mas a realidade que nós construímos na nossa vida. Isso é muito sério. A verdade que não quer calar é que a mente humana é uma mente mentirosa. Ela mente. A mente humana, quando desconectada da verdade da palavra de Deus, mente e afirma que a mentira é verdade. Isso são sofismas, ou seja, falsas verdades que a mente humana constrói pelo meio em que estamos inseridos e por aquilo que acreditamos, por alimentar os nossos sentidos naturais. É muito mais fácil para o nosso cérebro humano produzir e acreditar naquilo que vemos e sentimos do que produzir e acreditar naquilo que não vemos e não sentimos. A fé é um dom de Deus dado aos eleitos do Senhor e que nos impulsiona a crer na palavra de Deus para transformar a nossa realidade humana na realidade divina. A mente humana distorce os fatos, cria narrativas falsas, alimenta medos e constrói realidades baseadas em crenças limitantes. A palavra de Deus declara, veja o que diz em Jeremias capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. A mente humana cria realidades a partir do que acredita. Se acredita no medo, produz ansiedade. Se acredita na escassez, produz insegurança, pobreza. Se acredita na derrota, produz total fracasso. O apóstolo Paulo afirma em Romanos 8, verso 6. Ora, o pendor da carne dá para a morte. Essa mente natural reage às emoções, exatamente como descreve o psiquiatra querido Augusto Cury, ao falar da gestão das emoções pelos pensamentos. Ele afirma que pensamentos são virtuais. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram emoções e reações. Muitas vezes sem que percebamos, porque essas emoções são inconscientes, estão escondidas lá no mais íntimo e profundo do nosso ser, no nosso cerne. Por isso, não treinar a mente é permitir que essas emoções inconscientes nos dominem. A palavra de Deus ativa a mente divina em nós. Você precisa crer nisso. Quando nós confiamos na palavra de Deus, algo extraordinário acontece. Nós ativamos a mente divina dentro de nós. A Bíblia declara em Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra não é apenas informação, não se engane. Ela é viva, ela cria, ela transforma, ela estabelece uma nova realidade. Jesus disse em João capítulo 6, verso 63. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Vou repetir, são espírito e são vida. Quando acreditamos na palavra de Deus, começamos a construir pela fé. Não segundo o que vemos, mas segundo o que Deus diz. Veja o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Realidade humana versus realidade divina. Vamos falar sobre isso? Realidade humana é limitada pelo visível. A realidade divina carrega o propósito eterno de Deus. A Bíblia afirma em Isaías 55, verso 8. Porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Quando vivemos pela mente divina, passamos a enxergar além das circunstâncias.
Aquilo que parece perda, Deus usa como processo. Aquilo que parece atraso, Deus usa como preparo. Ouça, meu irmão e minha irmã, a vontade de Deus não é apenas a promessa. É fundamental você entender que a vontade de Deus não se resume às promessas de Deus para você. Não se engane. Ela é a ponte para você chegar nas promessas. E as promessas não são para o seu mero deleite. São o propósito de Deus para nós, seus filhos. Cada uma delas tem um kairós. Veja o que está escrito em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Cada uma delas passa por adversidades, aflições, dores inexplicáveis aos nossos olhos humanos. Jesus declarou em João capítulo 16, verso 33. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou repetir. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo completa em Atos, capítulo 14, verso 22. Porque importa que através de muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. Esses processos não são punição, não. São transformação. Meu irmão, minha irmã, o processo é de glória em glória e de vitória em vitória. É assim que você e eu nos transformamos em pequenos cristos. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Nós já possuímos um espírito perfeito em Deus. Em João capítulo 6, verso 63 diz: o espírito é o que vivifica, mas o caráter de Cristo é formado em nós pela santificação e pela obediência. Veja o que diz em Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui, Deus está dizendo, ninguém verá o Senhor agir. Se você é de Deus, você precisa seguir obediência e santificação. Amados, o caráter de Cristo é construído no processo. Deus não está apenas interessado em nos dar bênçãos, mas em nos tornar semelhantes a Cristo. Em Romanos 8, 29 diz: porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Cada experiência espiritual, cada prova, cada vivência com Deus, o Deus soberano, coopera para esse propósito. Em Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu te pergunto, você ama a Deus? Então tudo está cooperando para o seu bem. Vamos entrar na conexão direta com a gestão da mente. O apóstolo Paulo declara em Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, ou seja, é você que transforma, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovar a mente é treinar os pensamentos, alinhar as emoções à verdade da palavra e não reagir impulsivamente, sendo dominado pela mentalidade humana corrompida pela lei do pecado, que nos assedia de dia e de noite. Veja o que diz em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. A mente de Cristo ativada em nós nos ensina a responder com domínio próprio e não com descontrole emocional. Pense sobre isso. Vamos treinar as reações com a mente de Cristo? Você consegue. A Bíblia nos orienta a filtrar os nossos pensamentos pela palavra de Deus. Veja o que diz em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se existe alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
e nos lembra em 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo. Isso significa que podemos pensar como Cristo pensa, sentir como Cristo sente e reagir como Cristo reagiria. Conclusão: Deus tem um plano perfeito de vitória para você e para mim, que se manifesta através da transformação da mente e da maturidade espiritual. Veja o que diz em Hebreus capítulo 9, verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Pensamentos humanos alimentados por motivações contaminadas pelo pecado produzem obras mortas. Não tem a aprovação de Deus. Mas o pensamento divino produz paz e nos conduz ao bem e ao propósito eterno de Deus para nós. Veja o que diz em Jeremias capítulo 29, verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quem diz? O Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Portanto, meus amados irmãos, eleitos, abençoados, mais que vencedores, quando abandonamos a mente humana e carnal e nos rendemos à mente divina, renovada pela palavra, por amor e obediência, passamos a viver uma fé viva, madura, consciente e transformadora. Isso é reino de Deus. Vou repetir. Isso é reino de Deus. Isso é o propósito de Deus para nós, para a nossa vida. Habilitados pela divina semente, pela palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo, somos transformados para transformar outros. Você e eu somos os da fé, chamados de embaixadores de Cristo. O que faz uma embaixada? Ela representa um país. Nós aqui representamos o reino de Cristo para cumprir a grande comissão, representantes do reino, da embaixada do céu. Somos a ponte entre Deus e a terra. Não se engane. Deus quer expandir território nessa terra que Ele mesmo criou. E essa terra que é contaminada pela mentira do inimigo, com a sua verdade, a verdade da palavra, a verdade curadora, libertadora, transformadora do céu. Ouça, através de seus filhos, Deus pode e vai cumprir o seu propósito. Você e eu somos escolhidos, que nascemos para governar através de Jesus Cristo. Lembre-se, você e eu somos corpo do Deus vivo. Ele é o cabeça que nos conduz nesse propósito. Você crê? Eu creio? Oremos, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus bom, justo, fiel e verdadeiro. A Tua palavra é a verdade. O Senhor é o Verbo, é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Por isso, Senhor, o Senhor é o Deus que cura através da Tua palavra as nossas vidas. Transforma as nossas mentes pela renovação na Tua mente. Nós somos o corpo de Cristo. O Senhor é o cabeça do corpo. Nós, Senhor, obedecemos aos Seus comandos, guiados pelo Espírito Santo. Então, Pai, que esse entendimento desta palavra seja, Senhor, revelado às Tuas ovelhas e que as Tuas ovelhas se posicionem como verdadeiros generais, ó Deus, que seguem o general mor, Deus, o Deus vivo, o Cristo ressurreto. Que nós possamos, Senhor, ó Deus, entender que nós governamos a terra através da Tua mente em nós, Pai. Que nós, Senhor, temos o domínio, porque o Senhor disse, está escrito em Lucas, que o Senhor nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e toda a obra do mal. Então, Jesus, nós precisamos exercer essa autoridade e expandir território para a glória do Teu nome e o Teu reino, como embaixadores de Cristo nessa terra. Nos ensina, Senhor, a levar essa grande comissão, a ser transformados, porque isso é o reino, ser transformados na mente de Cristo, para atuar e transformar outras vidas até que o Seu propósito se cumpra, Senhor. Assim eu oro com fé que o Senhor chame
os teus eleitos através dessa palavra e que ministre ao coração deles a tua vontade e que marque neles, Senhor, e cele neles a tua palavra que não volta vazia e cumpre propósitos eternos para a glória do teu nome. Assim oro com fé e declaro que assim já é, no nome santo de Jesus. E você que crê, diga amém, amém e graças a Deus. Gostou dessa oração? Uau, tô até suando aqui. Olha só, você que ouviu Deus falar com você nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, comenta: hoje eu sou transformado pela mente de Cristo, por esta palavra ministrada, e compartilha com o maior número de pessoas, porque esse conteúdo fez bem a você, com certeza vai fazer bem aos eleitos do Senhor que ainda não ouviram essa palavra. Te vejo no próximo vídeo. Graça e paz.